Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ponto médio de um segmento de reta em um plano cartesiano. E essa videoaula, pessoal, foi solicitada pelo estudante Nicolas Flávio da Silva, que diz o seguinte: dá aula de ponto médio, por favor. Vamos lá então. Pessoal, antes de mais nada, por favor, inscreva-se no canal, que é muito importante para ajudar o meu canal a crescer cada vez mais e crescer também a cultura no país, tá bom? Inscreva-se, por favor. Então vamos lá, pessoal, olha só. Ponto médio de um segmento de reta em um plano cartesiano. Em primeiro lugar, o que é plano cartesiano? Já temos aula sobre plano cartesiano, tá bom? Se quiser assistir, por favor, clica aí. O plano cartesiano ele é formado basicamente por duas retas, uma reta na vertical e uma reta na horizontal. Esta reta normalmente é chamada de x e esta reta aqui é chamada de y, tá ok? Isso aqui é um plano cartesiano, pessoal, que aqui está. E olha só, ponto médio de um segmento de reta. O que é segmento de reta? Segmento de reta, pessoal, é um pedaço de uma reta qualquer. Por exemplo, vamos colocar uma reta aqui, ó. Isso aqui, daqui até aqui, é um segmento de reta, porque a reta é infinita, tá bom? Então, o segmento de reta pega deste ponto até este ponto. E ela pode ter qualquer formato, pode ser nesse sentido, pode ser no sentido contrário também, aqui um segmento de reta, ou seja, um pedaço de uma reta, tá bom? E outra coisa, pessoal, esses dois pontos aqui, ó, são chamados normalmente de extremidades. Certo, então voltando aqui no título, olha só, ponto médio. O que é ponto médio de um segmento de reta em um plano cartesiano? Ponto médio, pessoal, como o nome mesmo já diz, é um ponto que está no meio. É o médio entre dois pontos. Neste segmento de reta aqui, nós temos um ponto médio que fica mais ou menos por aqui, ó. O ponto médio neste segmento de reta. Ou seja, esta distância é a mesma distância que esta. É o ponto médio, que normalmente é conhecido pela letra M maiúscula, tá bom? Então nós podemos dar letra para os pontos também. Este ponto aqui, ó, que está em uma das extremidades, a gente pode chamar de ponto A. E este aqui é o ponto B também. Tanto faz, tá bom? Eu vou chamar de A e B. Então o que vamos aprender? A encontrar o ponto médio em um segmento de reta em um plano cartesiano. E outra coisa também que a gente aprendeu, pessoal, lá na aula sobre plano cartesiano, reta Y, reta X, nós aprendemos o seguinte: para a gente encontrar um ponto numa reta, um ponto qualquer, este ponto, por exemplo, ou este, ou este, ou este, é muito importante ressaltar que dependemos de dois valores. Dependemos do valor do x, essa é a reta do x, né? E dependemos também, para encontrar este ponto, dependemos do x e dependemos também do valor do y. Aqui, ó. Tá legal? Então, sempre para encontrarmos um ponto, precisamos de dois valores. Este aqui é o valor do y. Nós precisamos do valor que vem do y, onde cruza com o valor que vem do x aqui, ó. O cruzamento dos dois se dá em um determinado ponto e normalmente é representado entre parênteses e sempre o primeiro número que vem aqui, ó, é o número que representa o x, ou seja, este valor, separado por uma vírgula, e sempre o número que vem aqui à direita, que representa o y, fica aqui à direita, tá bom? Sempre o y vai ficar à direita e o x à esquerda. Ou seja, este valor é o valor que fica aqui na direita dos parênteses e este valor é o valor que fica aqui na esquerda dos parênteses. Sempre assim, não se esqueça disso, tá bom? Vamos supor que o valor aqui dos x seja 5. Então, este valor aqui é 5, ó. É o valor do x. E vamos supor que este valor aqui no y é um 4. Então, este valor é um 4. E cada ponto deste, nós precisamos de quantos valores? Dois valores. Então, precisamos de um valor que vem aqui do x e precisamos de um valor que vem aqui do y também, onde eles se encontram. E aquele outro ponto lá também, nós precisamos de um valor que vem aqui do x e nós precisamos também de um valor que vem aqui do y. Então traçamos aqui uma reta pontilhada até o y. Tá ok? Então para esse segmento de reta temos 4 valores na verdade, né? Dois valores aqui, ó, um valor do x, um valor do y, um valor do x e outro valor do y. Normalmente o que a gente faz? Olha só, aqui precisa de um valor do x e aqui outro valor do x, né? E aqui é a reta x. Então a gente pode chamar este valor aqui de xa e podemos chamar esse valor aqui de xb. Um valor, outro valor do x. E a mesma coisa vai acontecer aqui na reta do y, ó. Vamos chamar de ya da mesma forma que fizemos com xa, aqui vamos chamar de ya, então colocamos aqui, ó, ya
A. E a mesma coisa ali em cima, vamos chamar de YB. Certo, agora nós vamos encontrar um ponto médio. Um ponto médio vai ficar entre os dois pontos aqui, ó. Ele vai ficar bem aqui mais ou menos, ó, no meio dos dois. O nome já fala, médio, né? Certo, então nós temos agora 3 pontos. Esse ponto aqui a gente pode chamar de ponto A, pode chamar de qualquer letra, vamos chamar de ponto A. E aquele ponto lá em cima, vamos chamar de ponto B. Certo, já que este ponto chama A e aquele B, vamos chamar esse aqui, já que é o ponto médio, vamos chamar de M, M maiúsculo. Pessoal, e da mesma forma que para este ponto este ponto também vai precisar de 2 valores. O valor de x e o valor de y. Então vamos tracejar aqui, ó, o valor de x aqui na reta x e o valor de y aqui na reta y. Então vamos tracejar aqui, ó. Agora precisamos dar nomes para esses 2 valores aqui. Esse aqui com certeza será chamado de x e aquele ali com certeza será chamado de y, né? Só que é o seguinte, y é a reta, então tem que ser y alguma coisa e x alguma coisa, porque x é a reta x. Já que é o ponto médio, então vamos chamar de xm. Então este é o valor de xm e aqui é o ponto médio e precisa de um valor de y, então vamos chamar de ym. Então y médio e x médio. Agora existe uma fórmula para a gente encontrar este ponto aqui, ó. E para encontrarmos o ponto médio, nós precisamos dos 2 valores deste ponto, tanto x quanto y, e precisamos dos 2 valores deste ponto, tanto x quanto o y. Então agora eu vou escrever um exercício para vocês aqui para a gente praticar, tá bom? Vou te dar os 2 valores do ponto A, os 2 valores do ponto B, para a gente encontrar o ponto M, ou seja, o ponto médio, tá bom? Vamos ver aqui. Então olha aqui que eu escrevi pra gente, olha só, exercício. Encontre o ponto médio entre as seguintes extremidades. Agora já sabemos o que é extremidades, né? São os pontos do segmento de reta, né? São os pontos mais distantes entre um e outro. E olha o que eu passei aqui, ó, ponto A. No ponto A nós temos os valores 3 e menos 6 e no ponto B nós temos os valores 5 e menos 4. Ou seja, relembrando, o valor do x no ponto A vale 3 e o valor do y no ponto A vale menos 6. X e y sempre, tá bom? Entre parênteses, sempre x à esquerda e y à direita. E no ponto B é a mesma coisa. Lembre-se que para encontrarmos um ponto qualquer, precisamos de 2 valores. O valor do x, que fica aqui na esquerda, e o valor do y, que fica aqui à direita, entre os parênteses sempre, tá bom? X e y. Então vamos traçar aqui um plano cartesiano com a reta y e a reta x, né? Como não sabemos ainda onde os pontos irão, não sei se é aqui, se é aqui, se é aqui, se é aqui, aqui, onde que é, então a gente ainda não vai fazer. A gente sabe que a gente tem uma reta qualquer, vamos supor que seja assim, e nós temos 2 extremidades. E o ponto A, vamos fazer de conta que é este, tanto faz, possui os valores de x 3 e o valor de y menos 6. Então 3 separado por vírgula e menos 6, que é o valor de y, x e y. E o ponto B, que pode ser este ou aquele, nós temos os seguintes valores: 5 e menos 4, 5, menos 4. Tá ok? Como não sabemos ainda onde vai esse segmento de reta, então vamos deixar aqui sem nada por enquanto. Então a fórmula é o seguinte, ó, xm é igual ao xa mais o xb, tudo isso dividido por 2. Lembrando, isso aqui é para encontrar apenas o valor do xm, que é do ponto médio. Vamos colocar aqui, ó. Faça de conta que a nossa reta está compreendida entre essa extremidade e esta extremidade. E aqui nós temos o ponto médio, ok? Então aqui nós temos o xm, aqui nós temos o xb e aqui nós temos o xa. Tá legal? Aqui nós temos o ya, aqui nós temos o ym, que é do ponto médio, né? Ym. E claro, ali nós temos o yb. Então xm é igual ao xa. Qual que é o valor do xa? Vamos supor que este ponto aqui seja o ponto A. Quais são os valores do ponto A? Os valores de x e de y no ponto A. Ali está, ó, 3 e menos 6. O ponto A, 3 e menos 6. Que é o que está dizendo aqui no enunciado. Encontre o ponto médio entre as seguintes extremidades. Ponto A, 3 e menos 6. Então, este ponto A, nós temos o valor de x como sendo 3. Pode até colocar um 3 aqui, ó. E o valor de y como sendo menos 6. Menos 6. Eu já vou dizer uma coisa para vocês. Esta reta não pode ser aqui, ó. Porque o valor de y
y sendo menos 6 é um valor negativo, e o valor negativo é daqui para baixo. Aqui é o zero. Ó. Daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. Para o x, o valor daqui para cá é positivo, daqui para cá é negativo. Então, menos 6 do y não pode ser aqui. Tem que ser aqui para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Daqui a pouco eu mostro para vocês o gráfico, tá bom? Então, xm, que a gente vai encontrar agora, é igual. O valor do xa é 3, que ali está e lá está também. 3 mais... Qual que é o valor do xb? O xb é aquele valor ali, ó. E ele pertence ao ponto B. Vamos chamar aqui de ponto B. Afinal de contas, aqui é um segmento de reta, né? E temos o ponto B. E ele possui dois valores. Quais são esses valores? Foram dados aqui, ó, ponto B. Ponto A já fizemos aqui, que é o 3 e o menos 6. E o ponto B está aqui, ó, 5 e menos 4. Então é 5 para o x, aqui vale 5, sempre da esquerda é x. E menos 4 para o y, claro que aqui não é menos 4, mas vamos colocar aqui só para a gente se basear. Então vamos lá. Qual que é o valor do xb? Então aqui é 3, que é o xa, mais o xb, que vale 5. Tudo isso dividido por 2 sempre. Opa, desculpa. Então aqui, ó, mais 5. O mais é da fórmula e o xb vale 5. Então agora é só fazer essa continha aqui, ó. 3 mais 5 é igual a 8. Então x médio, daqui a pouco a gente vai encontrar o valor do y, é igual, 3 mais 5 é igual a 8, dividido por 2. Então o valor do x médio é igual, 8 dividido por 2 é igual a 4. Pronto, encontramos o valor apenas do x, hein? X médio, que é este valor aqui, ó. Qual que é o valor? O valor é 4. Então colocamos aqui o x médio, já temos um valor de 4. Tá, agora a gente tem que encontrar o y médio para acertar aqui, ó. Qual que é o valor do y médio? Então, para encontrarmos o y médio, a fórmula é parecida. No entanto, a gente não vai utilizar os valores de x, claro, porque estamos trabalhando com y. Vamos utilizar os valores de y que aqui estão. Então, ya e yb. Então, a gente coloca aqui, ó, YA, mais também da mesma forma que aqui, mais o YB, também dividido por 2. YM é igual. Qual que é o valor do YA? O YA pertence ao ponto A, o Y é o da direita, então temos o valor de menos 6. Então colocamos aqui, ó, menos 6. Que é um número negativo, agora o mais da fórmula, coloca aqui, e muita atenção aqui agora, o YB. O YB ele pertence ao ponto B, que é este ponto aqui, ó, o Y é o da direita ali, ó, é o menos 4. Então colocamos lá, olha só, já temos um sinal de mais lá, então tem que prestar atenção, ó, menos 4 coloca entre parênteses, sempre, tá bom? Então o valor do YB é menos 4. Respeitando o mais da fórmula, temos que colocar o menos 4 entre parênteses, tá ok? Isso é muito importante, hein, quando o valor for negativo. E tudo isso, claro, dividido por 2, né? Dividido por 2. Certo, o que temos aqui agora? Temos menos 6 mais menos 4. Pessoal, sempre que há um sinal de mais fora dos parênteses, que é obrigado a colocar aqui, nós temos que multiplicar primeiro os sinais. Sempre que há parênteses, está multiplicando aqui, ó. E aí aqui é como se estivesse o número 1 aqui também, ó. Então, copiando de novo, y médio é igual, copia o menos 6, mais vezes menos é menos, 1 vezes 4 é 4. Marcos, esse número 1 aí é normal? É normal, pessoal. Pode colocar o número 1 aqui para fazer essa multiplicação, tá bom? Porque qualquer coisa multiplicado por 1 é ela mesma, então não vai fazer diferença. Se não quiser colocar o número 1, também não precisa. Mais vezes menos é menos, e aí copia o número 4 aqui, dá na mesma, tá bom? E agora tudo isso, claro, dividido por 2. Estamos encontrando o y médio para encontrar o ponto médio, tá bom? Então copia aqui embaixo, y médio é igual, menos 6 menos 4. É como se você devesse R$6 para uma pessoa e devesse R$4 para outra pessoa. Quanto que você deve? Você deve 6 e você deve 4. Você deve R$10. Então menos 6 e menos 4 dá menos 10, menos 10. Tudo isso dividido por 2, tudo isso dividido por 2. Ou se você preferir, a regrinha dos sinais que eu já ensinei para vocês, menos com menos, simples menos com menos, você conserva o sinal é menos, você conserva e soma, 6 mais 4 é 10. E aí divide por 2, não pode esquecer. Qual que é o valor do y médio? Y médio é igual, olha só, todos os números possuem um mais na frente, você tem que dividir os sinais aqui também. Menos dividido por mais é menos, eu já ensinei para vocês.
vocês na regra de sinais, e 10 dividido por 2 é igual a 5, tá bom? Então y médio é igual a menos 5. Então vamos traçar agora o nosso segmento de reta, que é um pedaço de reta contendo os pontos A, B e o médio, tá bom? Esse aqui é o ponto médio. Então aqui está, pessoal, este é o nosso plano cartesiano. Eu já percebi que os valores vão dar aqui embaixo, ó. O segmento de reta vai ficar aqui embaixo e não lá em cima como havíamos feito ali, tá bom? Então vamos pegar primeiro os valores do ponto A. 3 para o x e menos 6 para o y. 3 para o x, 3 e menos 6 para o y. Então vamos traçar aqui para a gente encontrar os dois valores. O 3 do x e o menos 6 do y. Então aqui está o ponto A. Ponto A, ok? Então agora vamos saber onde está o ponto B. É 5 e menos 4. É 5 do x e menos 4 do y. Então menos 6, menos 5, menos 4. Então aqui está o menos 4. E aqui está o 5 do x. Tá bom? O ponto B, deixa eu colocar aqui, o ponto B é 5 e menos 4. Então 5 do x, aqui está, e menos 4 do y, menos 4. Então é 5, então vamos descer para cá. E o menos 4 do y, vamos para cá. Então onde os dois se cruzam é aqui, ó. Este é o ponto B. E o ponto A, claro, que já fizemos aqui, é o 3 do x e o menos 6 do y aqui, ó, menos 6. E agora o ponto médio que a gente vai encontrar vai ficar aqui no meio, né? Ó. Este é o nosso segmento de reta. E aqui está o ponto médio. O x médio, que vai estar aqui, e o y médio, que vai estar por aqui. O valor de x médio nós encontramos. Qual que é o valor? É 4. Ali, ó, x médio é 4. Então, para encontrarmos o ponto médio, o x vale 4 e o y médio ali estava ali menos 5. Menos 5 aqui, ó, entre menos 4 e menos 6. Temos aqui um menos 5, ó. Então tá ali, ó. Bateu então, tá bom? Então encontramos o x médio e o y médio para encontrarmos o ponto médio neste segmento de reta entre essas duas extremidades neste plano cartesiano, tá bom?